Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da revogação do visto da presidente do PSOL, a senhora Paula Corradi, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? A presidente do PSOL teve seu visto revogado para os Estados Unidos, está chorando muito, dizendo que foi um cancelamento político e que isso é um absurdo, que o Trump está perseguindo ela e não sei o que lá, e que isso vai atrapalhar ela a ir nas atividades políticas nos Estados Unidos, muito embora ela abra a mão completamente de passear nos Estados Unidos. É muito engraçado esse pessoal da esquerda, né? Eles adoram ir nos Estados Unidos. Não, mas eu não vou passear, não vou fazer atividades políticas e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, porque não dá para entender exatamente o que é isso daqui, tá? O pessoal aqui, a Mônica Bergamo, tá achando que tá vendo? O Trump tá proibindo uma pobre presidente de partido no Brasil de ir nos Estados Unidos e coisa e tal. E não sei não, tá? Pode ter sido uma coisa muito mais simples. Vamos entender o que pode ter acontecido nessa história aqui. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que achei isso na internet e resolvi trazer para vocês aqui. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os Estados Unidos cancelaram o visto da presidente do PSOL, a famosa, desconhecida Paula Corradi. Quem nunca tinha ouvido falar nessa mulher, né? Então, assim, ela não é uma pessoa tão importante assim, não é como cancelar o visto do Barroso, ou do Alexandre de Moraes, ou do Paulo Gonet, né? A presidente do PSOL. Então, assim, pode ter sido alguma coisa por causa da questão política no Brasil? Até pode ter sido. Mas eu acho pouco provável, tá? Eu acho pouco provável. Ela não é tão importante assim para isso, né? Mas ela tá adorando isso. Ela tá dizendo que não, porque a Mônica Bergamo tá dizendo que o Trump tá vendo, tá perseguindo uma pobre moçoila que é presidente do PSOL, que estava indo nos Estados Unidos. Então vamos entender essa história aqui, olha só. Na segunda-feira, dia 22, o consulado afirmou ter obtido informações que tornariam Corradi inelegível para entrar no país, sem detalhar quais seriam essas informações, né? Procurada pela coluna, a representação diplomática também não respondeu às tentativas de contato. Isso aqui é uma coisa muito tranquila, tá? Porque realmente os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande com a privacidade. Então ela, a Paula Corradi, sabe qual é o motivo, mas a embaixada americana, o consulado americano, não vão falar para ninguém qual é o motivo, né? Aqui, ó, a decisão, segundo e-mail enviado ao presidente, foi fundamentada na seção 221I da Lei de Imigração. Isso é relativamente raro, tá? A maior parte das vezes que você perde o visto é por outros motivos, que permite a revogação do visto, mesmo após a emissão. O órgão, agora é importante isso aqui, ó, o órgão deu 3 dias úteis para que a dirigente apresentasse explicações. Então, peraí. Se o órgão deu 3 dias úteis para ela apresentar a explicação, é porque ela fez alguma coisa que o órgão pediu explicação de por que ela fez aquilo. O que eu acho que é? O que eu acho que é o mais provável dessa história. Ou pelo menos, tem duas hipóteses que eu acho muito prováveis nessa história. Hipótese número 1, ela ficou mais tempo do que o previsto no visto dela, né? Vocês sabem, se você tem o visto de passeio nos Estados Unidos, você pode ficar 6 meses por ano nos Estados Unidos. Então você pode viajar, ficar 6 meses nos Estados Unidos com seu visto de viagem. Mas lembra, quando você chega no aeroporto, naquele momento que você está ali na cabine, é que você está obtendo visto. E quando você está passando ali, o pessoal pergunta, você vai ficar até que dia? E aí você fala, vou ficar até dia tal, vou ficar uma semana, vou ficar um mês, vou ficar 2 meses, não sei. Você fala ali para a pessoa. Ela vai anotar ali, ó, a pessoa falou que vai ficar até dia tal. Se você ficar mais tempo do que você falou nessa entrevista ali no momento, você já pode ter o que eles chamam de overstaying your visa, né? Ter ultrapassado o limite do seu visto. Porque, de novo, o visto que a gente recebe aqui no Brasil é o visto prévio. O visto é dado na hora, quando você passa ali naquela cabinezinha ali, que eles vão dar realmente a licença para você entrar nos Estados Unidos, né? E aí você tem que ficar aquele tempo que você falou. É lógico, você atrasar um dia ou dois, meu voo atrasou e coisa e tal, isso, eles não vão criar caso por isso. Mas se você falou que ia ficar uma semana e ficou 2 meses, pode ser que eles criem caso com isso. Se você falou que ia ficar um mês, ficou 4, pode ser que eles criem caso com isso, né? Então é importante quando você chegar nos Estados Unidos avisar que você vai ficar um tempo significativo por lá, né? Então, isso pode ser uma coisa. Isso pode ser uma coisa. Outra coisa é que pode ter sido participação dela nos protestos de Chicago. Eu vou explicar para você. Então aqui, o órgão deu 3 dias para que apresentasse explicações. Então, certamente explicação sobre alguma coisa que aconteceu, né? Ou ela ficou mais tempo do que devia, ou ela fez alguma coisa lá que estava errado.
Corad respondeu dizendo ter recebido a notificação com surpresa, declarou não ter antecedentes criminais nem envolvimento com atividades ilícitas e reiterou que sempre prestou informações verídicas em seu pedido de vista. Tá. Solicitou ainda que fossem apresentados os fundamentos da alegada inelegibilidade. 2 dias depois, o consulado acusou o recebimento da manifestação, mas em nova mensagem confirmou o cancelamento do visto. Alegou que a resposta não foi suficiente para comprovar a elegibilidade da presidente da PSOL. A Corad obteve o visto em 2018, com validade de 10 anos. Neste ano, ela teve o passaporte extraviado, pediu a renovação do documento e solicitou um novo visto, com o qual viajou para uma convenção socialista em Chicago em agosto. Então, olha só, ela viajou para essa convenção socialista em Chicago. Que convenção socialista é essa? Pois bem, eu não sei, mas tem essa daqui, ó, provavelmente foi essa daqui. É a Convenção dos Socialistas Democráticos da América, a Convenção Nacional, em 2025, agosto, 8 a 10 de agosto, em Chicago, Illinois. Então, é possível que seja essa convenção que ela teve, né? E que, por um acaso, nessa convenção, nessa região, começou um protesto pró-Palestina que durou até o dia 24 de agosto de 2025. Então, eu não sei se tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra, tá? Ela pode ter ficado mais tempo do que devido lá nos Estados Unidos, ela pode ter participado dos protestos pró-Palestina lá nos Estados Unidos. Aqui, ó, se você vê o perfil dela, ela critica muito o Bolsonaro, né? Tá comemorando a prisão do Bolsonaro, até aí, coisa e tal, né? Bom, beleza, né? O que você vai esperar de alguém do PSOL, né? E criticando o Bolsonaro. Mas aqui, ó, tá falando aqui, ó, hospital em Gaza atacado por Israel, não sei o que lá, e tem um monte de coisa aqui criticando Israel, defendendo os palestinos e coisa e tal. Aqui falando aqui que é revoltante o assassinato do terrorista fulano de tal, que trabalhou no documentário não sei o que lá, chega de genocídio, ou seja, como é esperado, toda esquerdista é antissemita, né? Todo mundo da esquerda é antissemita, então está criticando Israel aqui e defendendo os palestinos. Então, de novo, eu não sei se é isso, eu não tenho informações. Mas tem essas duas possibilidades. Uma foi uma coisa besta, ela descumpriu alguma regra disso aí. Ah, tem outro detalhe importante também, né? Porque olha só, ela conta aqui ó, que ela obteve o visto em 2018 com validade de 10 anos. Nesse ano teve passaporte extraviado. E aí ela pediu a renovação do documento. Eu vou falar um negócio para vocês. Quem tem passaporte, cuide muito bem do seu passaporte. Tome muito cuidado para não extraviar passaporte. Porque sim, se você extraviar o passaporte, você pode pedir uma segunda via dele, você pode pedir um segundo visto, você pode fazer tudo isso. Mas eu vou falar para vocês. O pessoal tem muito questionamento em cima disso. Por quê? Por que isso? Porque é muito comum quando a pessoa vai para os Estados Unidos e não consegue entrar por qualquer motivo, é negada a entrada dela nos Estados Unidos. Aí o que acontece? A pessoa da alfândega carimba no seu passaporte, ou foi negada a entrada. E quando foi negada a sua entrada, você só pode voltar aos Estados Unidos depois de 5 anos ou 10 anos. Tem um prazo desse, eu não sei como é que funciona, mas tem um prazo que você não pode tentar de novo nos Estados Unidos. E aí qual que é o truquezinho que muita gente usa? Ou pelo menos que funcionava durante muito tempo. Ah, você chegou nos Estados Unidos e não conseguiu entrar com o seu visto. Porque lembra, você ter o visto prévio não quer dizer que você vai entrar nos Estados Unidos não, tá? Você pode chegar lá no CBP ali, na imigração, e eles não deixarem você entrar. Aí eles carimbam lá dizendo que você não pode entrar, mesmo com visto. E aí você volta para o seu país, e aí o que você faz? Eu só posso voltar para os Estados Unidos daqui a 5 anos agora. Aí o que você faz? Você joga o seu passaporte fora, porque tem aquele carimbão lá dizendo que não pode entrar, né, que você foi rejeitado, joga o seu passaporte fora, vai na Receita Federal e fala, olha só, perdi meu passaporte. Que chato, perdi, fui roubado, alguma coisa assim, eu não sei qual, não estou dizendo que ela tenha feito isso não, tá? Eu estou explicando por que passaporte, segunda via de passaporte, é visto com um receio pelo pessoal da imigração. Não estou dizendo que ela tenha feito isso, estou dizendo que é por isso que as pessoas têm receio. E aí você pede um segundo passaporte, pede uma segunda via do visto, isso tudo você consegue, e aí você vai tentar entrar de novo, porque agora não tem o carimbão vermelhão lá, e aí pode ser que ela tenha entrado lá agora em agosto, e o pessoal não percebeu que numa vez anterior que ela foi para os Estados Unidos, ela poderia ter tido um problema desse, e por isso que ela, entre aspas, perdeu o passaporte dele. Ou seja, é uma hipótese. Não estou dizendo que tenha sido isso. Mas isso justificaria de forma bastante direta, né? Porque a 221i
é uma coisa meio pesada, tá? É raro isso daqui. É quando eles pegaram alguma coisa séria com você. Uma coisa séria que poderia ser isso, seria isso. Ela, né, tentou enganar jogando o passaporte fora. Isso funcionou durante muito tempo, tá? Hoje em dia não se recomenda mais. Por quê? Porque hoje em dia o documento, o passaporte seu, é quase um detalhe. A informação toda está no sistema da pessoa da imigração ali. Nem faz diferença, aquele negócio físico não faz nem tanta diferença. O que está na imigração já tem todo o seu histórico ali. Então o que eles podem ter percebido? Que algum problema teve, e aí ela conseguiu entrar e sair, mas então agora cancelaram o passaporte dela, cancelaram o visto dela. Então pode ser porque ela ficou tempo demais, pode ser porque ela descumpriu alguma regra, ou pode ser porque ela participou dos protestos que teve aqui, protestos pró-Palestina, continuam em Chicago demandando que os Estados Unidos parem o apoio a Israel e não sei o que lá. Fizeram um monte de manifestação lá em agosto, em Chicago, o pessoal da esquerda fazendo protesto contra a Palestina. Então eu não sei qual dessas coisas que pegou. Se pegou a questão dela participar no protesto, então assim, é tranquilo pro pessoal, né? Você que nunca participou de protesto nos Estados Unidos, não vai ter problema. Mas o pessoal do PSOL, né? Isso pode ter problema sem dúvida alguma. E tá cheio de gente do PSOL que adora ir para os Estados Unidos, né? Olha só que coisa engraçada aqui, ó. Aqui, ó. O motivo é um político, não tem outro além desse. Não é um ataque pessoal, mas o ataque é o PSOL, pelo nosso comprometimento com a soberania. A mulher se dá uma importância do caralho, né? Porra, o pessoal nem sabe de você. O PSOL, cara, porra, coisa ridícula, né? Aqui, ela teme que o cancelamento do visto afete eventuais agendas e sua articulação política nos Estados Unidos. Mas afirma não ter interesse de passar férias no país. Não vou para passear, não. Não vou para ver o Mickey. Eu vou fazer articulações políticas na Disney. É diferente, é totalmente diferente. Eu vou com os coleguinhas na montanha-russa, mas para discutir a Revolução Comunista. É isso, a gente não vai passear, não, né? Então, eu não tenho interesse em passar férias no país. Não quero passar férias. Eu vou lá para fazer, né, movimentação política. Esse pessoal é muito ridículo, cara. Eu vou te falar uma coisa, bicho. Para receber o visto novamente, Corade terá que iniciar um novo processo regular. Então repara que o que quer que seja que tenha acontecido, invalidou o visto dela, ela pode recorrer de novo. Não sei quanto tempo, como eu falei para você, imediatamente não consegue não. Mas depois de um tempo ela pode pedir de novo. Aqui, o consulado informou que não responderá a pedidos adicionais de revisão do caso, ou seja, ele já deu essa oportunidade para ela esclarecer o que aconteceu, ela não esclareceu o que aconteceu, então acabou, suspenderam, né? Aí a Mônica Bergamo está falando, não, porque já suspenderam o visto dos ministros do STF, não, porque o Trump é muito mal, tá vendo, inclusive suspendeu o visto de não sei que lá, e de mais não sei quem, e isso aqui é tudo político e coisa e tal. Olha só, primeiro, não sei se esse caso dela aqui é o mesmo caso dos outros, se é político mesmo, tá? Pode ser político, por causa do envolvimento dela com o negócio da Palestina, pode ser mesmo por isso. Ou pode ser que não, pode ter sido só por malandragem dela, e ela tá chorando aqui porque tá querendo entrar na onda, que, ai, político, o Trump tá me perseguindo, não me bate, Trump, não me bate. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.